Ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já aproveita que tá chegando e se inscreve no botão aqui embaixo, botãozinho vermelho para você ser mais um inscrito aqui no nosso canal. Já estamos chegando a quase 200 e olha que o canal mal tá fazendo um mês de existência. Obrigado pelo carinho de todos que já se inscreveram e a você que está fazendo isso agora também. Mais um vídeo e mais uma camisa pra gente falar um pouquinho sobre. A que eu estou usando hoje é do São Cristóvão de Futebol e Regatas. Você pode achar que já viu essa camisa por aqui, mas não. Aqui você viu foi a retrô. Essa aqui é o modelo 2018. São Cristóvão jogou com essa camisa aqui a terceira divisão do Campeonato Carioca do ano passado. Lamentavelmente caiu para a quartona. Mas isso é papo para um outro vídeo mais lá na frente. O que interessa é que essa camisa é muito bonita. Nós falaremos hoje aqui no nosso canal sobre as maiores freguesias do futebol do Rio de Janeiro. Quem é, afinal de contas, o maior freguês do futebol carioca? Qual é aquela equipe que leva sempre desvantagem perante os seus adversários entre os grandes e os pequenos? Você sabe? Então, a partir de agora, é momento de conhecer a história do futebol carioca. Taca a vinheta! Bom, para falar sobre a maior freguesia do futebol do Rio de Janeiro, é preciso primeiro levar em consideração alguns critérios. Primeiro, quem é o papai de todos os grandes, os 4 maiores aqui do Rio de Janeiro? Quais são os times que têm o melhor retrospecto no mano a mano? Mas também, é claro, como o futebol do Rio de Janeiro não se resume a essas 4 equipes, a gente também vai lembrar e vai falar sobre os outros times. Lembrando no vídeo de hoje que nós falaremos apenas sobre os times que fazem parte da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, os 16 que compõem a Série A. Até porque se for estender isso para as equipes da segunda, da terceira, da quarta divisão, aí é freguesia que não acaba mais, pelo menos perante as maiores equipes. Começando primeiro então com os grandes, com as equipes que fazem parte do quarteto de ferro aqui do futebol do Rio de Janeiro. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Qual desses 4 times tem o melhor e também o pior retrospecto em confrontos diretos em toda a história? Entre os 4 grandes existe um fenômeno curioso. Apesar da maioria dos confrontos, o retrospecto desses confrontos históricos ser de certa maneira equilibrado, uma mesma equipe consegue ter vantagem sobre seus 3 adversários maiores e outra equipe tem desvantagem perante todos eles. O pai de todos aqui no Rio é o Flamengo, não só por ser o maior campeão carioca, mas por ter mais vitórias nos confrontos contra Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, oficialmente, todo mundo é freguês do Flamengo, mas há uma equipe que leva desvantagem também contra todos os outros. Lembra que eu falei? É o Botafogo, que não consegue ter vantagem diante de nenhuma das outras 3 equipes do Rio. No confronto direto, o Botafogo tem 10 vitórias a menos que o Fluminense, 21 a menos que o Flamengo e 62 a menos que o Vasco. Esse clássico em preto e branco é também o que tem a maior disparidade de vitórias entre um lado e outro. A maior freguesia do futebol carioca é a do Botafogo diante do Vasco. Da mesma forma como o Vasco é freguês apenas do Flamengo, porque leva vantagem no confronto contra Botafogo e Fluminense, os tricolores levam desvantagem também contra os rubro-negros e só conseguem ter vantagem diante do Botafogo. Mas lembrando que essa contagem tem a ver apenas com os 4 maiores e também leva em consideração todos os jogos que aconteceram entre as equipes em partidas oficiais, amistosos e até o torneio início. Se você não sabe o que é isso, é importante voltar algumas décadas do tempo. Quando o futebol do Rio de Janeiro começou, era muito normal para abrir a temporada a realização do torneio início. Em um mesmo dia, as equipes do Rio de Janeiro, fossem 5, 6, 8, 10, juntavam-se em um mesmo estádio para um festival de futebol. Jogavam 30, 40, 45 minutos, um tempo apenas. Quem conseguisse vencer avançava, era um torneio de mata-mata. Se empatasse, o jogo ia para os pênaltis, ou na época em que eles não existiam, eram decididos nos escanteios. Mas mesmo se você levar toda essa conta para jogos que não contam com o torneio início,
que são apenas jogos oficiais ou jogos oficiais e amistosos, não se altera, é tudo da mesma forma como eu falei. Mas e quando você estende isso para um nível além dos 4 maiores times do Rio? Quando você vai falar de todos os 16 times que atualmente compõem a primeira divisão do Carioca. Como é que fica essa conta? Bom, nesse caso a disparidade fica muito maior, porque os 4 grandes têm vantagem histórica sobre todos os seus rivais sem tirar nem pôr. Mas a maior disparidade de vitórias entre um time e outro no confronto histórico do futebol carioca, entre times da primeira divisão e até em todas as divisões, é do Fluminense diante do Bangu. São 105 vitórias de diferença que tem o tricolor em comparação com o alvirrubro. Por isso dá para considerar que a maior freguesia do futebol do Rio de Janeiro em termos de diferença de vitórias é do Banguzão. Mas essa defasagem tão grande é seguida de perto por um outro confronto entre grande e pequeno aqui do Rio, o Vasco e o Madureira. A equipe cruzmaltina tem 104 vitórias a mais que o Madura no confronto direto entre as equipes, bem ali pertinho. E ainda na casa dos 100, o mesmo Vasco diante do Bangu. 102 vitórias a mais tem o clube de São Januário que os alvirrubros no confronto direto. O Banguzão é freguês de todos os 4 grandes, inclusive do América, no chamado clássico bisavô. Mas nesse caso dá até para considerar um equilíbrio grande, uma vez que o Mecão tem apenas 9 vitórias a mais que o alvirrubro em toda a história. E o americano também leva vantagem diante do Goitacás no confronto histórico. Goita que tem vantagem no confronto direto, envolvendo as equipes atualmente na Série A, diante de apenas um time, o Resende. 4 vitórias contra 3. Se enfrentaram poucas vezes também. Então aqui nós já levamos em conta vários critérios. O maior freguês entre os 4 grandes é o Botafogo, o que tem a maior desvantagem de vitórias no confronto direto no futebol do Rio de Janeiro é o Bangu perante o Fluminense. O Goitacás é o único que só consegue ter vantagem histórica diante de um adversário. Então aí fica ao seu critério definir o que é mais importante para efeitos gerais. Assim que for possível eu terminar de fazer de maneira redondinha essa conta, eu vou colocar aqui no link na descrição do vídeo um link para o Google Drive com todos os confrontos históricos e os números estatísticos dessas partidas, envolvendo todos os 16 clubes da primeira divisão do Campeonato Carioca. Tudo muito completo e eu vou deixar para vocês em breve, assim que possível. Fique ligado. E você, já achou uma razão boa para de repente zoar o seu amigo? Falar, ó, tá vendo, você é freguês, eu sabia, tinha certeza? Então aproveita e mostra esse vídeo para ele. Compartilha, curte, mostra para todo mundo, comenta aqui embaixo e, é claro, faça parte do nosso canal se você ainda não faz. Vídeo novo toda terça e sexta-feira e eu conto com vocês como sempre na próxima. Tamo junto, aquele abraço.